Olá, sejam bem-vindos para quem é novo por aqui e para quem já faz parte do canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um semestre concluído na Faculdade de Psicologia. Eu já tenho compartilhado com vocês um pouquinho de como tem sido, as matérias que eu tô tendo, as experiências, atividades, enfim. Tem vários vídeos aqui no canal de estudo. Inclusive, ao longo desse quinto semestre, eu compartilhei alguns estudos por aqui. O último que eu compartilhei foi sobre a matéria de psicopatologia, que foi uma matéria que eu gostei muito e eu compartilhei um resumo com vocês aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho do que foi, né? Um panorama geral do que foi esse quinto semestre. Foi um semestre de muitas adaptações, de muitas mudanças. Quem me acompanha um pouquinho mais, me acompanha lá no Instagram, sabe que eu me mudei de cidade, então tive que pedir transferência de faculdade. Então foram muitas mudanças e adaptações. Antes de eu falar especificamente sobre a faculdade, eu queria contar pra vocês um pouquinho do que foi essa mudança pro interior. E sempre foi um sonho pra gente. A gente namorou durante 7 anos e a gente sempre idealizou muito o que seria morar no interior. Uma cidade com menos trânsito, como São Paulo, né, onde a gente morava. Com mais segurança, um contato maior com a natureza. Então, pra gente, sempre foi um sonho. E parecia um pouco longe demais da nossa realidade naquele momento por conta do trabalho do Rafa. Então, quando a gente teve essa oportunidade no passado, a gente não pensou 2 vezes. Então, a gente decidiu mudar para o interior. E aí, com isso, eu tive que pedir uma nova transferência na faculdade. E aí, eu vim para uma faculdade aqui do interior. E, gente, foram muitas mudanças. Esse ano eu tive um trabalho novo, comecei um trabalho novo. Mudança de cidade, um pouco longe da família. Faculdade nova, um grupo de trabalho novo. Mas foi tudo, assim, incrivelmente bom, sabe? Superou muito as minhas expectativas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me movimentar, eu não tenho receio, assim, medo de mudar, eu gosto de mudança. Mas como qualquer outra pessoa, a gente tem muitos medos, né? Como que vai ser, que grupo eu vou entrar. É natural e eu tive muitos anseios no começo do ano. Então, chegar na metade desse ano e ver, assim, o quanto foi um ano tão abençoado perto dos nossos últimos anos, assim, que teve muitas batalhas, tiveram algumas perdas. Ano passado eu perdi minha avó e foi uma perda que eu ainda sinto até hoje. Então, esse ano foi, assim, um respiro, sabe? Foi um ano muito, muito bom. Por isso que a gente precisa estar aberto a mudanças, porque a gente não sabe. Às vezes a gente tá num lugar que não é bom. E eu não digo lugar físico, pode ser uma escolha profissional, pode ser uma escolha de de profissão mesmo, uma graduação. A gente tá num lugar que não faz bem pra gente, mas a gente é mais confortável permanecer lá do que se movimentar e mudar com receio do que pode ser. Mas às vezes o que pode ser vai ser muito mais benéfico pra tua vida do que onde você tá. Ou não, né? Então é por isso que a gente tem que sempre refletir e pensar nisso e não ter esses receios ou ir com os receios, né? Que as coisas acontecem naturalmente e a gente vai superando essas dificuldades. Ele falando um pouquinho mais de como é o quinto semestre na faculdade de psicologia, na faculdade que eu tô. E quando a gente pede transferência, se você for mudar de faculdade por algum motivo, por mudar de cidade, ou enfim, por diversos motivos, a gente acaba tendo que fazer algumas adaptações. Então, ficou algumas matérias pendentes e outras matérias eu consegui eliminar. Então, nesse semestre, eu cursei a grade toda, menos a matéria online, porque eu consegui eliminar. Eu vou mostrar pra vocês as matérias que eu tive e também teve nessa faculdade que eu tô, eu comecei o estágio. E esse semestre a gente fez estágio na área de psicologia jurídica, então a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da atuação do psicólogo jurídico. A gente foi aqui no fórum da cidade, a gente entrevistou uma psicóloga que tem essa atuação. Então ela trabalha em processos de adoção, de separação, né, da guarda da criança. Então ela está em declaração especial. Então o psicólogo jurídico ele atua tem diversas possibilidades e a gente conseguiu aprender, entender um pouquinho dessa atuação. Então foi meu primeiro estágio, foi um estágio mais teórico. A gente só teve que fazer essa entrevista, mas nessa faculdade que eu tô já começou esse semestre. Eu não sei se tem mais alguém que tá me acompanhando que tá nesse semestre. Se vocês quiserem colocar aqui embaixo se na faculdade de vocês já começaram também o estágio no quinto, porque algumas faculdades é comum que seja mais pro final, né? No 7º, 8º, enfim, no final da graduação. Então comenta aqui como é na sua faculdade. Então a gente teve essa oportunidade, eu gostei bastante, inclusive cada grupo da sala pôde escolher uma área de atuação. A gente escolheu essa área jurídica que foi bem desafiadora, porque não é tão fácil assim conseguir uma entrevista, ainda mais presencial,
e conhecer e fazer essa visita técnica do local de trabalho do psicólogo jurídico, mas com muita insistência, com ajuda, indicação, a gente acabou conseguindo, e foi bem interessante compreender, entender um pouquinho mais essa situação. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora das matérias que eu tive. Teve 2 matérias que eu achei muito importantes, que eu quero até fazer uma revisão e um estudo online. Inclusive, eu tô falando agora em todos os vídeos aqui, os próximos, para quem não sabe, eu fiz uma comunidade no WhatsApp. Para quem quiser ter um contato mais próximo de indicações de livros que eu faça, quando eu postar vídeo no canal, eu vou postar nessa comunidade. Então, a ideia não é ficar postando sempre, mas umas 2 vezes na semana eu posto algum conteúdo. Às vezes eu coloco resumos de estudo, inclusive da matéria de psicopatologia, o meu resumo digital eu compartilhei nessa comunidade. Então, quem quiser fazer parte, é só me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, vou deixar aqui na tela, e aí eu mando o link para você participar. Tá bom? Mas só quem realmente quiser ter esse contato mais próximo. Então, eu vou mostrar pra vocês, de uma maneira geral, as matérias que eu tive esse semestre. Então, a gente teve psicopatologia. Aqui no canal já tem um vídeo, né, como eu disse pra vocês, em que eu faço um resumo dessa matéria. Quem quiser ver, eu posso deixar aqui na descrição. Então, de uma maneira geral, a gente falou sobre a reforma psiquiátrica, sobre as funções psíquicas. A gente finalizou, na verdade, falando sobre as funções psíquicas. E eu compartilhei esse resumo aqui lá na comunidade. Deixa eu mostrar pra vocês. Normalmente eu vou escrevendo eu compartilhei sobre as funções psíquicas, a sensopercepção, a consciência, a afetividade, enfim, a atenção também. Então, eu tirei print desse resumo e compartilhei com vocês lá na comunidade. Então, foi basicamente isso, essa matéria. A gente teve também a matéria de avaliação psicológica e psicometria 2. A gente falou sobre os principais aspectos da avaliação psicológica, incluindo a anamnese, alguns instrumentos psicológicos, inclusive a gente finalizou essa matéria aprendendo um pouquinho mais sobre o Big Five. A gente também teve essa matéria que chama psicofarmacologia. Eu sei que não é toda a grade que tem essa matéria, se vocês quiserem deixar aqui, se na faculdade vocês têm. É uma matéria complexa porque fala sobre diversos aspectos da farmacologia. Aqui eu coloquei em mente de uma maneira geral, mas fala sobre o mecanismo de ação de drogas, farmacologia do sistema nervoso, sobre neurotransmissores centrais, sobre os compostos antidepressivos, farmacologia dos compostos antipsicóticos, enfim. Então, é uma matéria que exige mais estudo, assim, a gente teve que estudar bastante, foi mais desafiadora para mim do que as outras. Mas eu achei extremamente importante também, porque é algo que a gente precisa saber, né? O efeito do medicamento, como funciona e de que forma os aspectos biológicos também impactam no comportamento. Enfim, é uma matéria extremamente importante. E também a gente teve essa matéria, que é Psicologia do Desenvolvimento na Vida Adulta e Envelhecimento. Eu compartilhei até no Instagram uma apresentação que a gente fez, um trabalho que a gente fez relacionado a esse tema e todos os aspectos que envolvem a saúde mental nesse processo de envelhecimento. Foi uma matéria mais tranquila, mas que a gente elaborou esse trabalho final, inclusive uma entrevista também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho das matérias que eu tive esse semestre. Eu mostrei de uma maneira geral, só para vocês verem um pouquinho do conteúdo que eu tive. Foi um semestre também de muitos trabalhos entregues, então foi bem desafiador, mas foi muito bom. Eu gostei demais, eu gostei muito da mudança, valeu muito a pena. Tô gostando muito da universidade que eu tô, a gente também teve palestras, enfim, foi uma experiência muito legal. E eu cheguei oficialmente na metade da graduação. Então, se você tá pensando em fazer psicologia e tá pensando no tempo, quando a gente menos percebe, a gente já tá na metade. Pra mim, passou muito rápido e eu quero aproveitar cada semestre. Quero estudar muito, quero ler muito pra chegar no final e ter vivido, sabe? Porque o tempo passa muito rápido. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Conta também aqui embaixo como tem sido pra vocês, se você tá fazendo psicologia. Quem não tá e pensa em fazer, me conta aqui embaixo se vocês pensam em cursar psicologia. Vou deixar meu Instagram aqui na tela para quem quiser me acompanhar um pouquinho mais. E até o próximo vídeo.